Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. No artesanato, há diversos tipos de renda que fazem parte da identidade cultural brasileira. No encontro de hoje, vamos desenhar padrões de flor e sol inspirados na renda Ianduti, que significa teia de aranha na língua indígena Tupi-Guarani, por causa da sua estrutura circular e radial. E também é conhecida aqui no Brasil como renda sol e tem influência espanhola. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada, um lápis grafite, uma régua e objetos com formato circular, como tampa e copo. Você pode utilizar 2 a 3 tamanhos de formas circulares ou fazer o círculo à mão livre. Podemos criar desenhos de flores e de sol dentro de círculos, já que o tear na renda Ianduti tem o formato circular. Quando começa a colocar a linha no tear, ela fica com este formato radial, com as linhas saindo do ponto central do círculo para as bordas do círculo grande. E você pode começar treinando fazer um círculo, pode ser com o fundo do copo ao contornar o copo e depois utilizar a régua para dividir o círculo ao meio na vertical e ao meio na horizontal, com uma linha na horizontal formando uma cruz. E depois você pode dividir ao meio de novo, criando um X. E você pode fazer várias divisões e cada linha do seu desenho corresponde à linha da renda. Eu posso criar várias linhas dentro de cada triângulo e você pode treinar, criar estes círculos com linhas radiais que vão do centro até as bordas do círculo. No caso deste círculo, eu criei, além das linhas radiais que vão do centro do círculo para fora, eu também criei um círculo dentro do outro, e isso se chama formas concêntricas. Eu tenho a mesma forma repetida várias vezes, uma dentro da outra. Crie primeiro um ponto no centro do círculo, depois crie as linhas radiais como raios a partir de um ponto até as bordas do círculo. E depois é só criar círculos menores dentro do círculo maior para fazer formas concêntricas. E pode criar o círculo menor à mão livre. Lembre-se que eu estou fazendo formas inspiradas na renda Ianduti, que é construída num tear circular com formas radiais e concêntricas e circulares. Não é uma cópia da renda. Você pode, a partir de algo que existe, criar formas inspiradas nesse objeto. Para criar este padrão de desenho que parece um sol, com flores com pétalas ao redor, eu posso começar criando um círculo dentro do outro. Eu posso fazer até a mão livre essa segunda linha, ou se eu tiver um objeto um pouco menor eu posso utilizar. E depois eu vou criar a partir de um ponto no centro dos 2 círculos, linhas onduladas até a ponta, até chegar na borda do círculo menor. E agora na ponta de cada raio, com linhas onduladas, eu posso criar formas
de pétalas e criar conjunto de pétalas nas pontas dessas linhas onduladas, encostando um conjunto no outro. Você pode deixar assim ou até criar um círculo menor dentro do círculo maior e depois criar pontas triangulares. Está pronto o seu sol. Você também pode criar um X dentro de um círculo. Imagine um ponto no centro e faça uma linha passando por este ponto, inclinada para um lado e depois inclinada para o outro, desta forma. E ao redor desta linha você vai criar arcos. E pode apagar a linha que passa dentro desta forma, que parece uma folha. E depois você vai criar arcos ao redor do círculo. E agora vamos criar linhas em arcos ou retas, ligando o ponto no centro do círculo aos pontos dos arcos da borda do círculo. E você pode abrir as linhas como um leque. E agora vamos criar um padrão partindo desse esqueleto. Vamos criar um círculo com o fundo do copo. Eu já deixei todos os círculos aqui preparados para adiantar o desenho. Depois você pode criar um círculo menor, ok? Se a tampa for muito grande e você quiser criar um círculo menor, é só você criar este círculo à mão livre. E depois, com a régua, você pode criar uma linha em pé que passa apenas dentro do círculo maior e não passa dentro do círculo menor. E depois uma linha deitada. E na sequência você pode dividir ao meio estes espaços, criando linhas inclinadas. Você tem um formato que parece um sol. Você pode criar pontos um pouco mais para dentro do círculo maior. E você pode criar triângulos com arcos, como se fosse uma pétala, sobre a linha até os pontos. E a partir destes pontos você pode fazer linhas como se fossem pequenas pétalas. Você pode deixar um espaço ou até aumentar o número de pétalas, como eu fiz neste aqui. E você pode deixar a linha conectando. Para o próximo exemplo, você pode criar um círculo dentro do outro, com linhas próximas e depois dividir ao meio. Só que aqui eu vou criar menos divisões do que eu criei nos outros, com uma linha em pé e um X. Imagine um ponto no meio da linha em pé e agora é só fazer um X, mais aberto. Muito bem. E eu criei 6 divisões e dentro de cada divisão, com o formato triangular, eu vou criar uma pétala com um arco dentro de cada forma. Na borda das pétalas, eu vou criar outras pétalas menores até o círculo maior. Criei um grupo na borda de uma pétala e vou repetir nas outras pétalas, outro conjunto de pétalas menores. Guardem este desenho para que numa próxima aula a gente utilize estes motivos, estes padrões de desenhos, para criar um desenho abstrato de cabelo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!